Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai estudar sobre matrizes, um conceito tranquilo da matemática, bem básico, então imagino que a gente não vai ter muitos problemas. As matrizes são basicamente tabelas de números, tabelas numéricas. A gente vai aprender como fazer operações entre essas tabelas numéricas e quais são os nomes dos seus elementos. Tudo bem? Vamos começar pelos seus elementos então. Os elementos das matrizes são o seguinte. Aqui eu tenho um exemplo de matriz representado de duas maneiras. Uma matriz, uma das duas é entre dois parênteses e a outra é entre dois colchetes. Você pode perceber que essa matriz ela tem 4 linhas e ela tem 3 colunas. Ok? Por isso, essa é uma matriz 4 por 3, 4 linhas e 3 colunas. Eu posso até escrever ela assim, olha, A 4 por 3. Ou seja, a matriz A tem 4 linhas e 3 colunas, sempre nessa ordem. 4 linhas, 3 colunas. Tudo bem? Usando essa ordem também, de primeiro linha e depois coluna, eu posso me referir a algum dos elementos aqui da matriz. Por exemplo, se eu quiser falar do número 7, eu vou falar do elemento que está na terceira linha, 1, 2, 3, e segunda coluna, 1, 2. Então, o elemento 7 é o elemento 3, 2. Olha só, ele é o A32, significa que ele é um elemento da matriz A, que está na linha 3 e na coluna 2. Vamos dar um outro exemplo. Esse número 3 aqui, que está na linha 2 e coluna 3. Ele é o A23. Está na linha 2 e coluna 3. Ok? É importante esses dois exemplos porque a gente percebe que a ordem linha-coluna é importante de ser observada. O 3, 2 é diferente do 2, 3. Ok? Porque é primeiro linha e depois coluna. Todo elemento IJ é o elemento da linha I e da coluna J. E a gente vai usar essa informação agora para construir matrizes, que é uma coisa bem bacana. Vamos começar aqui com o nosso primeiro exemplo, ok? Bom, vamos lá então construir a nossa matriz. A gente quer construir uma matriz 3 por 2, ou seja, com 3 linhas e 2 colunas. Então, a estrutura da nossa matriz vai ser mais ou menos essa. Olha só, eu já estou nomeando os elementos. Já estou colocando uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Tudo bem? 3 linhas e 2 colunas. Para descobrir cada um desses elementos, a gente tem uma fórmula. Essa fórmula aqui, AIJ igual a 2I mais J. Eu vou usar essa fórmula para descobrir cada um dos elementos. Então, vamos lá. O A1, 1, por exemplo, vai ser 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. O A1, 2 vai ser 2 vezes 1 mais 2, que dá 4. E a gente vai fazer isso para descobrir todos os elementos. Olha, nem é tão complicado, vai? 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. O A22, 2 vezes 2 mais 2, vai dar 6. O A31 é 2 vezes 3 mais 1, dá 6 mais 1, 7. E o A32 é 2 vezes 3 mais 2, que dá 8. Vê se você entendeu. Cada um dos elementos, eu usei o I e o J na fórmula. Ok? Então, dessa forma, a gente conseguiu descobrir todos os elementos e a gente vai ter que a matriz M tem os seguintes elementos. O A1 dela é 3, ainda continuando na primeira... Não, vamos direto na primeira linha, vai. Aqui temos o 4, aqui o 5, o 6, o 7 e o 8. Olha que bonitinho. Essa é a matriz que a gente queria construir. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo? No próximo exemplo, muito parecido com o primeiro, a gente quer construir uma matriz 2 por 2. Então, a matriz A, ela tem 2 linhas e 2 colunas. É uma matriz menor que a matriz anterior. Novamente, a gente vai querer calcular todos os elementos dela. E, novamente, a gente vai ter fórmula para isso. Já coloquei todos os elementos aqui. Só que essa tem uma coisinha especial. Ó. Ela tem uma fórmula para quando o I e o J são iguais e outra para quando o I e o J são diferentes. Então, se o I for igual ao J, eu uso a fórmula de cima.
Aqui, por exemplo, o I e o J são iguais, então eu vou usar a fórmula de cima. I mais J. Aqui o I e o J são diferentes, então eu uso a fórmula de baixo. I menos J. Aqui o I e J são diferentes de novo, então é I menos J. E aqui o I e o J são iguais, então é I mais J. Tudo bem? Foi tranquilo também, né? Mais rápido agora, são menos elementos. Então a gente tem que a nossa matriz A, o elemento 1, 1 é esse, 1, 2 é esse, 2, 1 é esse e 2, 2 é esse. Tranquilo, né? Bem bacana. Vamos para a próxima? Agora a gente vai falar sobre algumas matrizes especiais. Matrizes que têm nomes específicos porque elas têm características específicas, ok? Vamos começar pela matriz linha. Meio óbvio que a matriz linha vai ser aquela matriz que tem só uma linha. Está aqui um exemplo, uma matriz que tem uma linha e 3 colunas. Ok? A matriz linha pode ter várias colunas. Essa tem 3. Temos a matriz coluna, que tem só uma coluna. Acho que mesmo se eu não te contasse isso daqui, você ia entender, né? Que matriz linha tem só uma linha, matriz coluna tem só uma coluna. A gente tem também a matriz nula, onde todos os elementos são iguais a zero. Uma matriz bem simples também. Aí vem a matriz quadrada. É importante você entender o que é uma matriz quadrada. Bem fácil de entender também. É aquela matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas. Por exemplo, essa matriz é 2 por 2. 2 linhas e 2 colunas. E essa matriz é 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Dentre as matrizes quadradas, tem um caso específico que é muito importante, que é a matriz identidade. Ah, esqueci de falar. Numa matriz quadrada, os elementos da diagonal que começa no A11 e vai até o final, seguindo pela diagonal, são os elementos da diagonal principal. Isso aqui é a diagonal principal, ok? Diagonal principal. A matriz identidade tem a diagonal principal com elementos valendo 1 e todo o resto dos elementos são 0. Tudo bem? Aqui está uma matriz identidade 3 por 3 e uma 4 por 4. Bem tranquilo, né? Existem também dentro das matrizes quadradas aquelas que a gente chama de matriz triangular, que é aquelas matrizes que têm os elementos da diagonal com algum valor específico e abaixo ou acima da diagonal é tudo valendo 0. Nesse caso é abaixo, aí é uma triangular superior. Quando for acima é uma triangular inferior. Tudo bem? Agora só falta você entender também o que é uma matriz transposta. Quando você tem uma certa matriz, se você quiser calcular a transposta dessa matriz, é só você trocar tudo que for linha por coluna e tudo que for coluna por linha. Por exemplo, essa matriz ela é 2 por 3, certo? Ela vai se transformar numa matriz 3 por 2, ó, trocou linha e coluna. Todos os elementos da matriz A estão aqui. Eu vou trocar o que for linha por coluna. Ó, troquei 1 com 2, ficou 2, 1. 1, 3, ficou 3, 1. Aí eu surjo como uma nova matriz, que tem os mesmos elementos, mas todos trocados de posição. Tudo que era linha virou coluna. Ok? Por enquanto é só, galera. Valeu, abraço!